Ó Deus meu Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento mais uma vez me chego a Ti, pedindo, Senhor, a Tua proteção, entendimento dos altos céus, com este assunto que vamos relatar hoje acerca do Filho Pródigo. Nos dá, Senhor, orientações para ajudar alguém que possa estar nesta mesma condição. E vamos também louvar alguns louvores em Teu nome para que Seu nome seja exaltado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Para morar lá no Éden. Para morar lá no Éden, precisa de vida eterna herdar. Precisa que o sangue do Cordeiro ele possa te lavar. Tem que arrepender dos pecados para que Deus possa te adotar. Tem que arrepender dos pecados para que Deus possa te adotar. Quem mora no Éden não morre, junto de Deus vai ficar, cantando juntos com os anjos, que belo coral vai formar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar. Lá não precisa de médico, a enfermidade não vai afetar. Lá também não tem ladrão para poder te roubar. A morte também não entra, porque ninguém vai pecar. A morte também não entra, porque ninguém vai pecar. Quem mora no Éden não morre, junto de Deus vai ficar, cantando juntos com os anjos, que belo coral vai formar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar. Vamos ter corpos glorificados, a corrupção não vai nos alcançar, e o adversário de nossas almas vai estar preso, não pode ir lá. E a paz que tanto almejamos só se encontra quando lá chegar. E a paz que tanto almejamos só se encontra quando lá chegar. Quem mora no Éden não morre, junto de Deus vai ficar, cantando juntos com os anjos, que belo coral vai formar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar, dando glórias e aleluias, e a face do Mestre vai contemplar. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluias. Mais um louvor às belezas que Deus faz. Bem de manhã, ao amanhecer, lá no nascente, vejo aparecer o sol reluzindo, me fazendo ver todas as belezas que meu Deus fez pra você. À beira da praia, as ondas rolando, sob as águas verdes, as gaivotas voando. A brisa do mar está refrescando o calor do sol que está te queimando. Olhando os montes, as belas florestas, com belas flores e os pássaros em festa. Amigo, aproveita o tempo que resta, aproveitando a vida, contemplando o céu, seu azul celeste. Aleluias. Deixar mais um para o final da mensagem. Vamos estar abrindo Lucas 15, do versículo 11 até o verso 20. Vamos estar fazendo a leitura nesta manhã da Palavra de Deus para aprendermos um pouco sobre esta parábola que o próprio Senhor Jesus contou. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, dir-lhe-ei, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Senhor Deus, agora nos dá discernimento sobre esta palavra, esta passagem, porque hoje nós vamos falar sobre o filho mais moço. Em uma outra oportunidade falaremos sobre o mais velho. E isto possa servir, Senhor, de incentivo para alguém que está desanimado na caminhada. Nós te pedimos
a tua misericórdia, para que tu possa, assim, fazer naqueles necessitados que um dia tiveram uma experiência na sua casa, junto de ti, e por algum motivo que não sabemos, esse veio a ir para o mundo achando que tinha boas coisas para que ele se alegrasse. Mas nós sabemos que o mundo cotidiano de hoje oferece mais decepções do que prazer. Por isso, Senhor, nós chegamos até a Ti para que Tu possa completar aquilo que faltar da nossa parte, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor que fala exatamente sobre o filho pródigo. Um filho chegou ao seu pai, a sua herança pediu, tomou todos os seus haveres, para uma terra distante partiu. Com orgia e muitos banquetes, a sua riqueza destruiu. E ele só veio a perceber, quando seus amigos fugiam, ele viu. Naquela terra distante, grandes privações passou. Lá no meio dos porcos, do seu pai ele lembrou. Os empregados de meu pai, ele sempre alimentou. Com coração amargurado, para os céus ele olhou. Contra os céus eu pequei, perdão eu quero pedir. Se meu pai me aceitar, para os seus braços eu quero ir. Trabalhar na sua seara, não quero nada pedir. Eu não tenho direito, meu pai, pequei contra ti. Aquele pai representa o nosso pai de amor, pois um bezerro cevado para o seu filho matou. Um anel em seu dedo e a sua roupa trocou. Recebeu de braços abertos, de todo o coração perdoou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui ao texto lido da palavra de Deus, então tem muitas coisas nesses 9 ou 10 versículos que acabamos de ler, tem muitas coisas que precisamos meditar e aplicar nas nossas vidas para que nós não caiamos nesta condição de irresponsável. Nós sabemos que aquele pai, na parábola que Jesus falou, ele representa o nosso Pai Celestial. E que está sempre com o coração cheio de amor para dar uma segunda oportunidade para o filho. Sabemos que o homem, no modo geral, nesta carne herdeira de pecado de Adão, é aquele que por pouca coisa ele se desvia, desobedece aquilo que foi ensinado e vai custar algumas consequências. Nós vemos isso como exemplo na vida de vários servos do passado, nas nossas vidas hoje, quando tendemos para o lado da desobediência, nós vamos ter uma grande consequência por culpa dos nossos próprios atos. Então, nesse primeiro versículo, disse um certo homem, tinha 2 filhos.
E esses dois filhos não vamos colocar a princípio como dois irmãos, vamos colocar como nós mesmos duas naturezas diferentes. Aquela natureza do mais velho que parecia ser algo de maturidade, mas não, era uma parte até parecida um pouco com aqueles dois irmãos lá do início, que com o filho mais moço, que no caso Abel, não teve a postura desse filho mais moço aqui, mas o mais velho sim, porque ele teve inveja, e ficou ali enciumado pelas ações do seu pai, começou até a acusar o próprio pai por ter dado a herança. Mas nós meditamos da seguinte forma: por que que aquele pai deu a herança antes de ter morrido? Nós sabemos que a herança aqui neste mundo que nós habitamos, ela só é dada depois da falta daquele pai, daquele chefe, daquele patriarca. Mas aqui fala de uma coisa espiritual, que o pai sempre não vai contra a vontade, mesmo avisando a ele: olha, você pode até fazer, mas vai lhe causar algumas consequências. Como nesta parábola, e aquele jovem impensadamente destruiu todas as suas reservas monetárias e passou necessidade, em terra de estranho. Nós estamos aqui como peregrino, igualzinho aquele jovem que saiu para um lugar de pessoas que ele não conhecia. E nós, como filhos de Deus, nós estamos aqui nesta terra também como peregrino, que a nossa pátria não é aqui. Não é Brasil, não é Estados Unidos, não é França, não é Inglaterra, não é Alemanha, não é Rússia. A nossa pátria é o novo jardim, vai ter um novo jardim, uma cidade, uma Jerusalém que desce do céu. Esta vai ser a nossa pátria. Não Jerusalém, capital de Israel, mas sim a Jerusalém que desce do céu. E o mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele respondeu, e ele repartiu por eles a fazenda. Vamos fazer esta primeira parte antes de falarmos do filho mais velho, como esse filho que saiu, que pediu a sua herança, aqui ele representa uma parte de meninice, de irresponsável, e a outra parte de maturidade, ali quando dá a condição dele se arrepender da besteira que ele fez e de destruir toda a sua herança ali com meretrizes e farras, bebedice e tantas outras coisas mais. Mas o pai deu, porque Deus não é, nesta condição aqui, Deus não é aquele invasor que obriga o indivíduo. Ele deu um livre-arbítrio para o homem. E ali, mesmo sabendo que aquele filho ia tropeçar feio, ia cair, mas ele não deixou de amar aquele filho, mesmo sendo um filho rebelde. E o versículo 13 diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, esse viver dissolutamente aqui é viver por tua conta própria, achar que ele é o dono de si, mas não sabe o homem que as nossas almas pertencem àquele a quem o criou, mesmo nos dando uma liberdade para fazer até coisas erradas, como esse jovem fez. Então, essa terra dissoluta, ela não está num país distante, ela está dentro de nós, dentro do nosso desejo, da nossa vontade. E então,
viver dissolutamente, viver por conta própria. Então, muitos dizem que Deus castigou. Não, Deus não castigou, não. O camarada é que saiu debaixo da proteção de Deus. Igual esse jovem saiu debaixo da proteção do seu pai, ali ele ia correr graves riscos. E isto é algo que nós precisamos meditar e aplicar nas nossas vidas. Agora vamos para o versículo 14, que diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Essa terra longínqua que está dentro de cada um de nós, quando nós vamos fazer aquilo que a carne está almejando, é correto que a necessidade venha. Ela vem porque vai ter a cobrança. Ele gastou tudo, ficou devendo. Devendo o quê? Uma resposta para o pai. Porque enquanto ele estava ali nos domínios do pai, ele nunca pereceu de fome e nem se misturou com porcos, igual a seguir que nós vamos ver quando ele gasta tudo, que começa a sentir fome, foi pedir trabalho, mandaram ele para o meio dos porcos. Porcos é tipo dos espíritos imundos, ao seu bel prazer ele vivia dissolutamente. Então ele não se misturou com santos, ele se misturou com porco. Há um ditado, um provérbio brasileiro que diz que quem mistura com porco, farelo come. Eu já digo o contrário. Mesmo que ele não comeu das bolotas do porco, mas o mau cheiro do porco ele alcançou, ele pegou aquele mau cheiro. E isto é bem fácil de explicar, porque, por exemplo, eu fui nascido e criado no meio agrícola e a gente tinha lá também. E ao ir tratar daqueles bichinhos, ao só encostar naquele isqueiro, a gente ficava com mau cheiro. Tinha que ir lá e tomar logo em seguida um banho para tirar aquele mau cheiro do porco, que é o tipo do... Por que estamos falando que é o tipo do espírito imundo? O próprio Jesus, quando expulsa aquela legião de demônio que estava sobre um jovem, e aonde aqueles demônios foram refugiar? Nos porcos, que precipitou de ladeira abaixo. Então, versículo 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E isto dá a entender que ele estava, no meio que ele estava vivendo era isto, era no meio de porcos. E mesmo que ele não comesse a bolota do porco, mas vai ficar resíduo, mau cheiro, porque ele tinha com certeza de lavar aquelas baias de porco. E ali não era só jogar as alfarrobas ou bolotas, como está nessa tradução aqui. E ele ficou contaminado com aquele mau cheiro. Ficou maltrapilho e tudo que identifica a espírito imundo. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então, se ele quisesse ali se alimentar, ele tinha que comer. E muitas das vezes nem tudo que o porco come é tão ruim assim. Por exemplo, nós tratávamos os porcos lá no interior, na roça, com inhame, um inhame por nome de inhame rosa. E aquilo é uma raiz tão deliciosa como se fosse um inhame, como nós conhecemos aqui, um inhame chinês, com abóbora. Aquelas abóboras que nós cozinhávamos para misturar com farelo, com fubá, com milho, às vezes era tão enxuta que é melhor do que as que nós compramos em mercado hoje.
E nós comíamos daquilo e gostávamos. É saboroso o paladar daqueles frutos que tratávamos dos porcos. Eu não sei porque a alfarroba, que aqui ganha nome de bolotas, eu não sei se tem gosto de inhame, se tem gosto de aipim, se tem gosto de abóbora, mas às vistas deveria ser alguma coisa que agradava, que animava aquele jovem até experimentar daquele alimento que o porco comia. Mesmo sabendo que era ali o próprio Senhor deixando que ele, andando por conta própria, mostrando ele qual a consequência que ele iria ter. E assim também somos nós. Nós tomamos as nossas decisões e às vezes nós não somos bem-sucedidos. Aí, depois que ele passa disso, aí ele começa a cair nele um raciocínio até agradável, e tornando em si, aí ele olha para dentro de si, nós podemos entender esse tornando ele em si, é aquele julgamento que o único que nós podemos fazer é julgar nós mesmos. Nós não podemos julgar aquele que está nos cercando, mas sim aquele que sou eu mesmo. Coloco um espelho diante de mim e vou me olhar. Será como está a minha imagem? Será como eu estou me portando? Começou a julgar. E ele faz isto. E tornando ele em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, ele na casa do pai, ele lembrou que na casa do pai ele não passaria e não passou esta condição enquanto ele foi viver dissolutamente, como diz o texto que nós acabamos de ler. E interessante que quando ele olha para si, qual foi? Aqueles que era comandado por ele, foi, poxa, esses que ali estão até como se fosse um escravo do meu pai não deixa eles passar fome. Há amor ali e há compaixão daqueles que trabalham. E aqui não, se eu quiser comer, eu tenho que comer essas bolotas. Então ele começa a se raciocinar, e isto é ruim ou é bom? Não, é bom. Porque ele vai medir a consequência dos seus atos. E ele confessa isto logo no versículo seguinte, diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, este beijo que vemos do pai é um reconhecimento que aquele ali, apesar de ter cometido burrice, igual o homem hoje anda cometendo burrice, não, eu estou gozando a vida, tal, não sei o que, vai lá para a noitada arriscando levar um tiro, uma facada, e muitas das vezes se misturando com porcos, que ali no meio de droga, bebedice e tantas coisas mais, ele tem este reconhecimento. Já não sou digno, aí a confissão dele no versículo anterior, no versículo 19, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele se contentava de estar na mesma condição daqueles empregados do pai. E isto mostra um arrependimento. E com isto, ele teve condição de voltar e ser beijado pelo pai. Recebido roupas novas, como logo em seguida nós vamos ver na continuação do texto. E isto é hoje a mensagem que nós temos para meditar. Então, quantas vezes nós tomamos decisão própria
Deus não intervém nisso, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher se queremos ser condenados, se queremos escolher passar privações ou viver na presença do Pai. Então, isto é algo para meditarmos e para buscarmos sempre a presença do Pai, o socorro do Pai, e não sair das dependências do Pai. E isto, hoje nós temos esta consciência, para sermos bem-sucedidos é viver na dependência do Pai. Então esta hoje é a mensagem que temos e vamos repetir esse último louvor que nós cantamos, que é o Filho Pródigo, que ganhou o título desta letra, que eu compus há alguns anos passados, já tem mais de 10 anos que eu escrevi esta letra. E quero confessar mais uma vez, se sai desafinado, me desculpe, porque eu não sou cantor. Mas eu gosto de louvar o Senhor e sempre colocar nessas letras algo que está afirmado na palavra, reconhecendo a grande sabedoria do nosso Deus, do Deus que nos abraça, que nos beija, que nos salva e que nos dá a condição de santificar nossas vidas. Um filho chegou ao seu pai, a sua herança pediu, tomou todos seus haveres, para uma terra distante partiu. Com orgia e muitos banquetes, a sua riqueza destruiu. E ele só veio a perceber, quando seus amigos fugir, ele viu. Naquela terra distante, grandes privações passou. Lá no meio dos porcos do seu pai, ele lembrou. Os empregadores de meu pai, ele sempre alimentou. Com o coração amargurado, para os céus ele olhou. Contra os céus eu pequei, perdão eu quero pedir. Se meu Pai me aceitar, para os seus braços eu quero ir. Trabalhar na sua seara, não quero nada pedir. Eu não tenho direito, meu Pai, pequei contra ti. Aquele Pai representa o nosso Pai de amor, pois um bezerro cevado para o seu filho matou. Um anel em seu dedo e sua roupa trocou, recebeu de braços abertos, de todo o coração perdoou.